quem viaje para fugir e há quem viaje para se encontrar. Mas talvez as melhores viagens sejam aquelas que a gente aprende a ficar com o silêncio, com a nossa própria solidão e com aquilo que o mundo nos obriga a esconder. A nossa convidada de hoje é alguém que conhece aeroportos, fronteiras, culturas, mas, sobretudo, pessoas. Natasha é psicóloga comportamental, viajou sozinha por mais de 30 países e aprendeu, entre partidas e chegadas, que o descanso também é uma forma de resistência. Hoje a gente vai conversar sobre o que é estar só, sobre o que o silêncio pode nos ensinar e também sobre como continuar respirando num mundo que nunca para de gritar no nosso ouvido. Nath, muito obrigada por topar gravar esse episódio. A gente já tá tentando marcar faz algumas semanas e rolou, finalmente. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Você é especial. Nath, primeiro, pra gente começar nossa conversa, assim, eu já sei o que você faz, mas conta pra gente como que começa essa encruzilhada, assim, de conectar o seu trabalho também com esses momentos de solidão das viagens, da necessidade de, cara, sair da rotina, de ter esse momento pra você. Assim, o meu trabalho, ele é um trabalho que exige bastante, né, mentalmente, geralmente, eu brinco que a gente tem que tirar um tempo pra gente eu sinto que acontece isso comigo a cada 2 meses, eu tenho essa necessidade, assim. E, além disso, assim, uma coisa que eu refleti muito até na última viagem que eu fiz, né, o quanto é importante tirar esse tempo para eu entender mais sobre mim, né? Porque é muito importante aplicar aquilo que eu acredito, aquilo que eu uso com os pacientes também comigo. E da maneira certa, eu acredito que é possível a gente encontrar as respostas que também vão ajudar a gente, sabe? E claro que a gente pode descansar e entender mais sobre a gente também em casa, né? Tirando um momento para relaxar em casa, assistir um filme, né, praticar um esporte, tudo é possível. Mas nas viagens, a exposição, né, a gente fala que a exposição às contingências, que a exposição às coisas que as habilidades, aos repertórios, aos sentimentos, ela é muito intensa. Sim. E é o desafio também, né, de se colocar em situações novas que você não tem muito como prever o que vai acontecer. Muito. Não, você não prevê nada, né? Porque assim, se você vai para um lugar, para o mesmo lugar sempre, você vai ter repertório, você vai ter habilidade para lidar com aquele lugar. Agora, se você escolhe um lugar diferente, você vai ter que lidar com o sentimento de medo, a ansiedade vai aparecer, né? Isso é muito interessante, porque alguns pacientes viram, né, que eu fui viajar. Recentemente eu fui para um lugar bem diferente, né? Eu fui fazer um congresso na Inglaterra, que eu já tinha ido 2 vezes, então super tranquilo. E depois eu decidi que eu iria para o sudeste da Europa, que seria Romênia, Sérvia e Bósnia. Ai, adorei. E foi muito desafiador, muito, porque assim, eu já sabia que essa região é diferente do restante da Europa, né? Diferente de você ir para uma Itália, para uma França, para uma Suíça. Os recursos são diferentes. O tipo de turismo é muito diferente. É muito diferente. Não tinha brasileiro, por exemplo. Que é uma coisa que na Europa, assim, você escuta Itália, português em qualquer canto que você vai. Sim, porque é comercial, né, esses lugares. E eles são mais fáceis. Por exemplo, nessa região que eu fui, não tinha trem. Então, assim, eu tive que fazer uma investigação antes, que hoje, graças a Deus, a gente tem recursos tecnológicos para ajudar. Mas quando eu comecei a viajar, não tinha recurso, né? Eu tinha que me virar com guia de viagem. Tinha Google, né? Mas assim, eu lembro que eu fui pro Japão, eu tive que pegar, eu quis também, né? Pegar da Editora Abril, como chama, sabe? Eu sei, é aquele guia de viagem. Eu lembro. Guia de viagens. Eu fui riscando, né? É muito gostoso também, né? Essa parte é muito legal, só que aí você vai descobrindo os desafios. Então, assim, eu sentia ansiedade antes de ir, né? Eu não sabia o que me esperava. E depois cheguei lá e foi maravilhoso, foi super tranquilo, assim, foi ótimo. Mas tem sempre, eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que é assim, você vai viajar, você vai perder algum dinheiro, assim, perdi o trem.
Ai, Mas, gente, dinheiro em viagem é investimento. Não tava fazendo essa é um conta. perder que eu falo assim, não estava dentro dos meus planos. Eu levei uma multa uma vez na Alemanha. Já ouvi vários casos da galera que Na vai pra Alemanha. Então, assim, puxa, levei uma multa de 50 euros, já foi. Infelizmente. Pra gente que paga em real, que vai com orçamento contadinho, né? Que vai com projeção de gastos pra cada dia, 50 euros é uma facada Não, no na hora eu pescoço. fiquei arrasada. Eu falei assim, nossa, eu não acredito e tal. Daí eu pensei, tudo bem, alguma coisa a gente sempre vai acabar errando. E é isso, né? É lidar com a habilidade de errar, lidar com medo, lidar com a ansiedade. Porque quando a gente se expõe a certas situações, a gente tá ativando o sistema de ameaça. Né, que é natural do nosso organismo. Qualquer coisa que a gente vai fazer que é diferente daquilo que a gente está acostumado, a gente vai acionar. Tudo bem que eu falo que o brasileiro ele já tem um sistema de ameaça bem robusto, né, que a gente já é assim mais atento a certas situações. Mas aí vem as reflexões, né? Como que eu vou lidar com isso? Queria muito que você falasse, inclusive, mais sobre isso, até porque eu vejo que você, por mais que você tenha desenvolvido muita experiência enquanto viajante, acho que o seu papel enquanto psicóloga diz muito também sobre a forma como você lida com toda essa situação, né? Então, se você puder desenvolver, eu agradeço muito, que acho que vai ser bem legal. Assim, eu acho que tem uma questão que quando a gente viaja, a gente entra em contato com o autoconhecimento, se a gente estiver aberto a isso. Né, o que significa? Os nossos pensamentos, tem uma frase que eu gosto muito que os pensamentos são como cavalos selvagens. O que significa? A gente vai pensar 1 milhão de coisas e esses pensamentos, que muitas vezes são relacionados à ameaça, a coisas ruins, a catástrofes, eles estão relacionados a um sistema de defesa nosso, é instinto, ele é natural. Então, quando a gente começa, se a gente consegue se distanciar, né, desses pensamentos, dessas reações, falar, estou tendo um pensamento aqui, que é relacionado a medo. Então, esse repertório é muito importante ser desenvolvido, né, para a vida, mas falando de viagem, muito importante, né, porque você vai pegar um trem, nossa, tem o horário do trem, tem a passagem, tem outra língua, é muito desafio que a gente não percebe, né, e aí, se você tá ali, no momento de estresse, pensando coisas, e se eu perder o trem? E se alguém me assaltar? E se, porque isso é muito comum hoje em dia, as pessoas vivem muito estresse, medo e ansiedade, devido a um contexto muito cheio de estímulos, né? Então, o que acontece? É muito importante que eu consiga perceber, eu tenho que perceber os sinais do meu corpo, eu tenho que perceber quais são os meus pensamentos. Então, é normal eu ter medo quando eu vou fazer algo novo. Qual que é o problema? É que as pessoas se assustam com as reações naturais. Né? E deixam de fazer coisas que são desejos. A pessoa quer muito, mas ela não faz. E às vezes nem são ameaçadoras de verdade, né? Às vezes é muito mais sobre um monstro que a gente cria na nossa cabeça do que sobre um medo de fato, né? Sobre uma situação que é materialmente perigosa, né? Sim. A maioria das vezes, né? Porque a gente tá ali tentando lutar contra um predador. Qual que é o predador? Então, a partir do momento que eu consigo entender, poxa, eu tô tendo um pensamento aqui, mas é só um pensamento que tá tentando me proteger. É só uma reação que tá tentando me proteger, né? Tem algo aqui acontecendo de ruim neste momento? Então, essa conversa interna, ela é muito importante. Né, eu tô sentindo medo, mas o que é que tá acontecendo agora? E daí você vai concluir, tá? De concreto não tem nada acontecendo. Bom, então eu posso ficar tranquila, né? Então, eu acho que tem muita gente hoje em dia que deixa de fazer uma viagem, que deixa de fazer coisas que ela deseja, que ela tem vontade, porque ela acha que vai acontecer algo ruim. Com certeza. E isso é muito triste, porque a pessoa começa a se frustrar, começa a entrar nesse processo, né, de frustração. Então, e de se questionar também, né? Porque daí eu acho que isso reverbera em outras searas. Então, se você fica ali falando, não, mas eu não posso viajar porque vai que acontece alguma coisa, isso também te torna uma pessoa mais medrosa e desafios muito pequenos vão sendo engolidos por esse medo maior, né? Então, sei lá, não vou assumir essa vaga de emprego porque
cara, eu não consigo nem viajar sozinho. Você acha que eu vou dar conta de gerir essa equipe nova e entrar nessa área que não é a minha de formação? E daí vira uma bola de neve, né? De vida. Vira, porque, claro que assim, a gente tem que considerar que tem pessoas, né, mulheres, vamos falar das mulheres, que viveram traumas, Uhum. que viveram situações difíceis. Então, para elas, vai ser um pouquinho mais desafiador, né? Elas vão pensar em mais coisas, elas vão ter mais medo. Uhum. Mas é possível ir lá e fazer. Você pode escolher um lugar que é mais seguro, um lugar que é mais próximo do lugar que você mora, né? Você pode escolher estratégias. Ah, vou fazer um passeio com um guia turístico. Porque eu na Bósnia, eu fiz passeio sozinha, Uhum. chegava no lugar, não tinha ônibus, tinha que pedir táxi, não tinha como pedir táxi, não tinha táxi, sabe assim, Mas improviso você, total. importante sinalizar, né? Você é uma pessoa que já tem experiência de viagem, né? Isso. Porque tem uma coisa que é muito interessante, né? Quando a gente não desenvolveu ainda aquele aprendizado, a gente é iniciante. Aham. Tá tudo bem, né? Você é iniciante, você vai lá, vai aprender, vai desenvolver e acabou. Se você já fez várias vezes, você vai se tornar um especialista. Uhum. Entendeu? Então, calma, vai lá, vai fazendo que você vai chegar no nível de especialista. Mas a gente vive numa sociedade tão maluca, com ansiedade, né? Que a pessoa quer ser especialista sem ter sido iniciante. E daí é isso, a pessoa quer... Cara, eu quero muito conhecer o Japão, mas não se desafia nem aí fazer uma trilha na própria cidade, né? Então, é óbvio que você não vai se sentir seguro para ir pro Japão se você não consegue tomar uma pequena decisão como desbravar o seu próprio território, né? Sim, e eu acho, Grazi, que as pessoas. Assim, a gente ainda vive numa cultura que a gente entende que a mulher não pode fazer certas coisas. Sim, com certeza. Né? O que ela tem que ser perfeita. Então, falando de autocrítica, por que a gente evita de fazer certas coisas? Porque a gente não quer errar. Porque a gente não aceita errar. Se eu errar, eu vou estar assim, acabando com a minha existência. E não é verdade, né? Porque você vai errar. Quando eu falo puxa, peguei o trem errado, vou ter que voltar. Levei multa, fiz. Gente, a gente vai Tá errar. bom, vida que segue. Vivendo, né? Então, o que acontece? É interessante porque, primeiro, a gente também tem que entender essa questão do o que eu penso sobre mim, sabe? Porque se eu me proíbo, se eu acho que eu não posso, se eu acredito que eu não sou capaz, ou seja, poxa, eu tenho pensamentos relacionados à ideia de que eu não devo fazer, porque se eu errar, eu serei uma fracassada. Uhum. Eu não vou fazer. Isso, para nós mulheres, nem é um pensamento consciente, né? Ele é muito enraizado e totalmente inconsciente. Cultura. Né? Então, eu acho que é um processão, mas assim, de pensar, poxa, eu posso fazer, eu quero. Tem muito essa prática, né, na terapia focada na compaixão. É tão enraizada essa questão, né, a gente não percebe. A gente não percebe que a gente se proíbe, porque simplesmente a gente aprendeu que a gente não pode, não é capaz. Enfim, isso é muito... E que coisas ruins acontecem com mulheres que viajam sozinhas? Coisas ruins acontecem com mulheres. Eu posso falar porque eu fui seguida. Eu tava em Marselha e eu fui seguida na rua. E era tipo 8 da noite. Eu tava vindo do mercado, que eu fiquei um tempo vivendo lá. E aí eu tava voltando do mercado. E aí o meu sistema de ameaça, ele é muito, muito ligado. E o cara passou por mim, enfim, vou resumir porque... E eu vi que ele voltou. E aí eu atravessei a avenida, quando eu vi que ele voltou, ele atravessou assim, com muita força de vontade. E aí eu fiz, não! A minha reação. Porque a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem um instinto que ele vai responder. Ou você vai sair correndo, né? Ou você vai paralisar, o que talvez não seja tão... Ou você vai reagir. Entendeu? Exato. Então, mas assim, é relativo, né? Porque eu já fui seguida na minha cidade também. Isso pode acontecer com qualquer uma de nós em qualquer lugar do mundo, né? Não é necessariamente numa viagem, mas acho que a gente tá muito habituada a ver casos horríveis de pessoas que viajam sozinhas, mulheres principalmente. Então, teve da brasileira da Juliana, né? Que, enfim, que deslizou na montanha. A gente vê muito caso de
mulheres que são estupradas, dopadas, viram vítima do tráfico humano. Inclusive no leste europeu, os números de tráfico humano são... Sim, assim, e eu fui também com esse... Quem nunca assistiu o filme do Liam Neeson, né? Como que é o nome? Busca Implacável. Minha mãe, ai, eu assisti aquele filme, eu vou ficar preocupada com você na Romênia. Cara, eu acompanho um casal não, desculpa, são duas irmãs, é um canal no YouTube, e elas falam muito sobre casos criminais que acontecem com viajantes. Mas ao mesmo tempo que elas contam esses casos, we share alguma coisa. Depois eu mando. Bruna Faria e a irmã dela é. Ai, não lembro. Enfim, depois eu coloco no link da descrição. Mas ao mesmo tempo que elas contam os casos, elas também falam, tudo bem, mas o que a gente poderia ter feito de diferente? Não que seja uma garantia, óbvio, não dá pra culpabilizar as vítimas por elas não terem tomado as precauções, mas a gente também pode ter mecanismos de defesa que não sejam só intrínsecos ao nosso corpo, né? Então, sim, eu acho que isso é super necessário. Então, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, compartilhar roteiro. Sabe? Que alguém que está perto de você saiba onde você vai estar a todo momento. Então, olha, eu tenho uma geolocalização ativa no meu celular, que está compartilhada com minha mãe, com meu namorado, com minha melhor amiga. São coisas que são pequenas, mas podem fazer diferença, né? Sim, eu acho que é super necessário. E a percepção também, né? Assim, obviamente que tem coisas que a gente não consegue fazer sozinha, sendo mulher. Uhum. Entendeu? Em certos lugares. Então, é óbvio que eu já me privei de visitar certas... Eu tava em Birmingham agora, e aí eu falei, eu vou visitar o bairro do Peaky Blinders. E aí eu comecei a andar, e o bairro, ele começou a ficar muito feio. Comecei a ver, assim, e aí eu pensei, eu vou embora daqui. Então, a gente tem um instinto também, que é muito isso. Tem, a gente sente. Então, sentiu que é hora de ir embora? Vai. Né? Se você tá num lugar, tem alguém te olhando, porque acontece. Você tá sozinha, você é mulher, tem alguém te olhando, tem alguém, sabe, dando algum sinal suspeito, vai pra perto de alguém, entra num lugar. Então, tem que ter essas habilidades, né? Uhum. Mas, assim, eu me sinto muito mais segura em outros lugares do que, por exemplo, por aqui. Sim. Né? Então, e a gente tem um repertório de se proteger. Diferente dos europeus, dos americanos, que você vê que eles ficam lá, né? A gente não, a gente anda com a bolsa pra frente na Europa, né? Então é natural, assim. Eu fui pra Tailândia e pra Indonésia esse ano, no começo do ano, e são países com índice de criminalidade muito baixa, né? São países muito tranquilos, muito na paz. Só que, gente, eu tenho 10 anos de São Paulo, sabe? Não tem a menor possibilidade de eu ficar dando mole. Então, eu acho que quem vive em grandes cidades, de modo geral, já tem um instinto de sobrevivência, entre todas as aspas do mundo, né? Um pouco mais aflorado, porque a gente já sabe alguns macetes. Então, por exemplo, essa história da bolsa, né? Então, colocar sempre a bolsa pra frente, não vai ficar andando com o celularzinho aqui na mão, você tá pedindo, pelo amor de Deus, pra alguém te roubar. Então, são coisas que quando você tá dentro de uma dinâmica... Isso aqui é Brasil, minha filha. Não tem muito... ninguém... A gente... Óbvio, né? Pode acontecer coisas horrorosas assim do brasileiro fora do Brasil, mas a gente já tá numa dinâmica em que nossos alertas estão de forma muito constante ligados, né? Então, me parece que quando você é uma pessoa atenta e vive nessa dinâmica, você já tem mais facilidade, né? Então, não achar que porque você vai estar nos Estados Unidos, na Europa, que é festa. Não seja tonta, né? De achar que a vida é uma festa, que é tudo lindo, maravilhoso, porque a gente também tem muito complexo de cachorro de rua, né? Então, porque o Brasil tudo é feio, é horroroso. Mas vai ter crime em qualquer lugar do mundo. Vai ter lá na Indonésia, na Tailândia, que os índices são baixíssimos. Vai ter, gente. Então, esteja atento aos sinais, esteja observando seus arredores. Não deixe de tomar precauções só porque disseram que é seguro, né? Enfim, acho que são coisas básicas, né? Observar o ambiente, né? Super importante. Mas falando dessa questão do pode voltar no... Claro, fica à vontade. Então, voltando para essa questão do autoconhecimento, o processo de viajar sozinha, ele é muito interessante porque você vai escolher o que você quer na hora que você quer, né? Você vai poder ter espaço para escutar o teu corpo, né? Escutar seus pensamentos. E se você estiver aberta ali a isso, você vai conseguir criar um repertório, né? Criar um aprendizado sobre você que é muito poderoso.
sabe? De entender quem você é dentro de um contexto diferente. E que anos de terapia não vão ser suficientes para te ajudar a ter com essa velocidade a empreender quem é você, né? Sim. Por exemplo, a pessoa tá sentindo medo, tá, peraí, deixa eu me regular. Vou respirar. O que está acontecendo aqui, o que é concreto, o que eu estou imaginando, quais são as coisas que são ameaçadoras de fato. Não, mas peraí, isso aqui não tem nada de concreto acontecendo de ruim, né? Eu tenho aqui um refúgio, eu tenho aqui o meu hotel, eu tenho aqui, tá, meu documento tá comigo, tá tudo certo. Então, saber se acolher num momento difícil, desafiador. Mas eu acho que principalmente entender que você não precisa ser perfeita. Sua viagem não vai ser perfeita. Você não precisa acertar em tudo, né? Você pode se perder, você pode... isso é maravilhoso, né? Você se perder, sair andando. Sai andando, veja o que você tá com vontade de fazer. Essa prática do tipo, o que eu quero agora, o que eu tô com vontade de fazer agora, ela é muito poderosa. Ai, que lindo, maravilhoso. Ela é muito poderosa. É delicioso. Acho que uma das coisas que eu mais amo em viajar sozinha é isso. É poder escolher o que eu vou fazer, na hora que eu vou fazer, do jeito que eu quero. E a partir disso, destinar meu dia a mim. Até porque eu entendo que a gente vive numa dinâmica que nosso dia é muito voltado ao outro, né? Então, a gente que trabalha com pessoas, inclusive, a gente tá sempre se preocupando, você no seu caso, com seus pacientes, eu com as minhas clientes. Então, a minha dinâmica de vida é muito preocupada com as outras pessoas. E na viagem, e pra mim essa é a grande chavinha do porquê viajar pra mim é tão importante, eu consigo me desligar dessa realidade e focar 100% na Graziella. Então, eu fui, o ano passado, eu fui pra Europa e eu defini que eu ia em, sei lá, cara, era coisa de louco, assim, 2 museus por dia, que eu sou maluca do museu, né? E quando que alguém viajando comigo ia ter paciência pra ir nessa quantidade de museu? Não imagine nem a pau, sabe? Então, é muito também sobre se priorizar, eu acho, né? Esse lugar do viajar solo, né? É isso, e eu acho que tem um ponto que é assim, na minha opinião, tem pessoas que não conseguem lidar consigo mesmas. Sim. Então, por isso que elas não vão, porque pode ser muito assustador você estar sozinha, e tem gente que não fica sozinho na casa delas, assim, elas precisam estar o tempo todo em contato com alguma coisa, com rede social, com algum estímulo, e eu acho muito curioso isso, tem gente que toma banho vendo YouTube. Né? E aí, ir viajar, a pessoa até tem vontade de viajar sozinha, mas ir viajar sozinha, você vai ter que enfrentar quem você é. E às vezes você vai descobrir que você é chato. E isso é importante também. Não é um demérito você ser chato. O chato é você não reconhecer que você acho que tem isso. Eu acho que você vai descobrir que você tem defeitos que você tem características negativas. Ai, eu amo a psicóloga tentando melhorar a situação. A gente não pode falar assim, igual normal, né? Normal, Mas eu entendo. Como que é? Tem outra palavra no lugar de normal que eu prefiro, eu sempre esqueço de usar, que é incomum. Não. É atípico. Atípico. Mas espera aí, o que eu ia falar? São palavras delicadas, a gente tem que ter cuidado com elas, né? Com certeza. Mas a gente tem defeitos, inevitavelmente. A gente tem características que não são tão legais, né? A gente tem uma mentalidade que é uma mentalidade difícil, que é natural, mas a gente também tem qualidade, né? Qual que é o ponto? Tem gente que fica tão ansiosa, que tá tão perturbada, que ela só consegue perceber, entender que ela tem essa mentalidade difícil e essas características negativas. Você tá viajando, aí você teve um dia muito legal, você foi pro museu, você pegou o trem certo, você acertou em tudo, e aí você chega no fim do dia e erra o caminho ou perde um trem. E daí perde o dia. E aí acabou com o teu dia. Por quê? Né? E isso é autoconhecimento numa viagem. É você falar assim, mas espera aí, eu acertei até agora, são 5 da tarde, e eu tô me massacrando porque eu errei. Sim. Uma coisa, sabe? Então, esse olhar cuidadoso, esse olhar bondoso, ele é uma ferramenta maravilhosa na viagem, né? A validação é importante. Que bom, acabei de ver um museu. Que legal, eu acabei de comer sozinha no restaurante. Tem gente que não consegue, sabe? E por quê? Porque você fica incomodada de fazer as coisas sozinha ou você se preocupa com o que vão pensar de você? Porque essa é outra questão das mulheres. Né? Eu acho que os homens têm menos esse tipo de preocupação. A gente tá muito atenta ao olhar dos outros sobre nós, né?
Entendeu? Então, assim, poxa, por que que eu tô aqui pensando sobre o que vão. E até diferenciar isso é desafiador, né? Então, entender quando que eu tô preocupada com os outros e quando eu tô preocupada comigo. Com seus desejos, Com as né? minhas Com suas vontades, com as minhas, também com as minhas dificuldades. Uhum. Ai, tá difícil pra mim isso aqui, mas tá difícil porque eu encaro como difícil ou eu tô preocupada com o que vão achar sobre o que eu acabei de fazer. Sim, sim, com certeza. E acho que, quando eu falo, inclusive, né, de perceber que que às vezes a gente é chato, é sobre exatamente isso, porque eu entendo que é uma situação muito fora da normalidade, estar numa viagem pode ser no mesmo país que você vive, né, mas às vezes estar num outro país, com uma língua diferente, com costumes diferentes do seu, te coloca num lugar de entender que você é muito pequeno e a vida é muito minúscula para se importar com o fato de ter perdido E o as trem, coisas, cara. e as coisas do mundo são maravilhosas. Exato! São maravilhosas. Tanto que eu falo, geralmente, que quando você tá conversando com uma pessoa que já viajou o mundo, são pessoas que são muito mais abertas ao novo, muito mais abertas aos desafios que a vida coloca, né? Então, a pessoa que tá, ok, me deu errado essa planilha aqui, mas eu não vou passar 3 semanas remoendo que a planilha deu erro. Eu vou abrir uma nova planilha e resolver o problema. Porque você cria uma resiliência, né? Um modo de enxergar a vida que é muito precioso, e eu acho que a viagem, óbvio, não é a única forma de você desenvolver esses mecanismos, mas é um mecanismo que numa viagem se desenvolve de forma muito rápida por necessidade, né? Sim, Que é sim. isso? Você vai perder sua viagem inteira. Juntou dinheiro por 3 anos pra fazer aquela sua viagem dos sonhos, né? E no primeiro dia você toma uma multa, acabou a viagem. Não! Para de ser doido! Sim. E tudo bem também você pegar e tirar, assim, um momento pra ficar um pouquinho ali remoendo. Ah, preciso remoer isso aqui. Ah, então tá, peraí. Nossa, fiz uma besteira aqui. Tá. Aí você se regula e segue em frente. Ficou com ódio uns minutinhos, mas tudo bem, vai pra próxima. Tem uma coisa que se chama flexibilidade psicológica, Uhum. que é você conseguir caminhar entre a dor, o sofrimento e a felicidade, o desejo. Então, assim, não existe o desejo sem o medo. Uhum. E se tem medo é porque tem desejo. Então, assim, eu quero muito viajar, Uhum. mas eu tô com medo. Sim, porque você quer muito viajar. Porque se você não quisesse, você não iria ficar preocupado, você não sentiria medo. Sim. Isso pra tudo na vida. Porque decisões difíceis demandam muito da gente, né? Sim, se a gente tem vontade, aquilo Perfeito. importa. Se importa, vai doer. Com certeza. E como você enxerga as viagens em termos de desafio mesmo, principalmente para quem nunca fez isso? É algo que precisa de um preparo prévio ou se joga no mundo e vai? Como que é? Não, eu acho que para quem tem já uma experiência, dá para comprar passagem e ir até sem hotel. Chega lá e reserva um hotel. Eu não faço isso. Pra mim é demais também, assim, gente, eu já sou uma pessoa ansiosa, eu não quero esse tipo de perrengue na vida, eu Não quero precisa. facilidade. Então, eu acho que tem estresse, por mais que a pessoa tenha repertório, que não precisa ser experienciado, sabe? Você pode se preparar um pouco mais. O que eu acho é que uma pessoa que nunca teve a experiência, ela pode ir para um lugar próximo e pesquisar Google Maps, Google, o que fazer em, sabe, assim, chat GPT que tem hoje, que ajuda demais, pedir informação para quem já foi, né, e reservar as coisas, deixar tudo preparadinho e vai ter algum desafio no meio do caminho. Com certeza. Normal. E também, assim, no final do dia, é um desafio até mesmo você se colocar nessa posição, né, de eu vou comprar essa batalha com a minha família, que acha que mulher não deve viajar sozinha. Eu vou comprar essa batalha, talvez, com meu companheiro, que acha que se eu tô indo viajar sozinha é porque eu não tenho interesse mais no nosso relacionamento, sei lá, né? Coisas do gênero. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Acho que são visões muito distintas. Então, é lindo viajar com a família. É uma delícia viajar com mãe, com pai, com o companheiro, com a companheira, mas não é o mesmo objetivo, né? São coisas muito diferentes, são propósitos distintos de viagem, né? Sim, são, e assim, a pessoa pode começar também fazendo coisas sozinha em casa,
na cidade dela. Sim, isso é muito Sabe? legal. Eu vou pro cinema sozinha, eu vou pro... Tem gente que fala assim, não, pra mim já é demais. Por quê? O que que tem de tão difícil aí dentro que você não consegue encarar sozinha? Que você precisa se distrair o tempo todo? Porque a distração, ela é um grande motivo de sofrimento hoje em dia. A gente se distrai o tempo todo, a gente busca se esquivar das coisas o tempo todo. Por quê? Porque a gente se compara, porque a gente exige muito da gente. E isso machuca, isso deprime, né? Por isso que assim, as pessoas estão cada vez mais em sofrimento. Então, enfrentar as coisas aqui pode ser uma estratégia, né? Ir para um lugar que tem um pouquinho mais de facilidade, um pouco menos de desafio, né? Um país só, uma cidade só, para começar. E a pessoa vai se sentir bem. Eu falo às vezes para os pacientes, eu falo, vai, depois você me fala, vai, sabe, assim, porque a pessoa às vezes ela precisa chegar lá para ver. Porque quando a gente chega lá, eu tenho essa percepção também. Às vezes você tá preocupada, insegura e tal, lógico, é um lugar desconhecido. Aí você chega lá, você fala assim, ah, tá bom, eu acho que eu preciso de 1 ou 2 dias para me localizar, assim, entender o metrô, entender a cidade e tal. Tá bom, chego, depois eu vou concluir. Depois, quando eu chegar lá, eu vou entender se esse lugar é bom ou não. Sim. Né? Ah, deu tudo errado, não tá bom aqui. Vai gastar, pega um trem, pega um avião e vai embora. Não precisa ser tão complicado. Tantas coisas na vida não são pra viajar. Não é? Vai embora, se retira. Não tá bom agora, não tá bom do jeito que tá. Puxa, né? E aí entram muitas coisas culturais também, né, que me veio agora. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher que tá acostumada a viver relações, a viver situações que são abusivas, que são difíceis, existe a possibilidade dessa pessoa ir para um lugar que não tá bom para ela e ficar lá. Porque ela tá adaptada a esse contexto. Exato. Sabe? Então, o exercício de, gente, isso aqui não tá bom pra mim, eu vou embora, é um exercício muito bom também, né? Porque vai desenvolvendo a autoconfiança. Sim. E nesse paralelo que você falou, né, de mulheres de em relacionamentos abusivos, eu volto até um pouco atrás e não acho que nem precisa ser um relacionamento abusivo em si, né? Então a gente tem o nosso valor enquanto mulheres é muito associado a quem está do nosso lado, né? Então a gente é valorada a partir do outro, a partir do homem que nos acompanha. E daí, muitas mulheres têm vergonha de estar, por exemplo, comendo sozinha num restaurante. Porque estar sozinha para nós é um item de dificuldade, né? De entender que a gente pode ocupar espaço sem estar valorada pela outra pessoa. E quando a gente coloca no macro, que são as viagens, isso também se aplica, né? Então, às vezes a gente deixa de realizar sonhos porque meu companheiro não quer ir para esse país. Meu companheiro não tem esse mesmo sonho que eu. E tudo bem, eu acho que é importante sonhar sozinho, sabe? Você não precisa estar grudada com seu marido, com seu namorado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Vocês podem ter sonhos individuais. Isso é muito importante dentro de um relacionamento. Voltar para casa e ter o que contar. Falar, olha que legal, eu fui para esse lugar aqui e foi XPTO. Então, por exemplo, eu tenho um sonho muito grande de ir pra Nova York. Meu namorado não tem nenhum interesse em conhecer isso. Mas imagina que delícia poder contar, chegar num dia em casa e falar, eu vivi tais coisas, eu vi tais coisas, eu tive tais experiências, experimentei tais comidas. É atraente, não é? É importante. É atraente isso, né? As pessoas autoconfiantes, as pessoas, claro, é difícil, tem que desenvolver, né? Mas é atraente, você fala, nossa, olha essa pessoa, a gente admira. Sim, inclusive eu gosto muito de uma influencer, a Carol Pinheiro, não sei se você conhece, ela é incrível. E ela sempre viajou sozinha e ela é mãe. E daí, quando ela começou a viajar, o filho dela acho que tinha 1 ano, quando ela fez a primeira viagem sozinha, sem o filho, sem o marido. Depois ela viajou com o filho, com o marido, enfim, independentemente disso. Mas eu lembro que as pessoas cobravam muito essa mulher de, nossa, mas como você tem coragem de deixar seu filho? E ela sempre falou uma coisa que pra mim me marcou muito, que é, pra eu ser uma boa mãe, eu não posso ser frustrada como pessoa, como profissional, eu preciso realizar meus sonhos, eu preciso ter o que mostrar do mundo pra essa criança, eu preciso ter o que compartilhar. Porque é isso que vai fazer o olho dele brilhar, ele me olhar com admiração, ele ter orgulho da mãe que ele tem. Não é eu estar com ele embaixo do braço 24 horas por dia que vai fazer essa criança se empoderar da vida, né? Se apropriar dos sentidos. É eu ter o que contar. E, gente, quando ela me falou isso, foi um negócio que, assim, bateu de uma forma tão forte em mim. Sim.
Porque eu acho que é isso, né? A gente se limita muito. Então, você não viaja sozinha quando você é moça, porque moça é de família, não pode fazer isso porque é mal visto, né? Então, afinal de contas, por que você quer viajar sozinha? O que você vai fazer sozinha? Por que você não vai ter companhia? Daí a gente casa, e daí a gente vira alimentação do nosso companheiro, se ele quer ir para os mesmos lugares que a gente, se ele tem os mesmos sonhos que a gente. E depois que a gente tem filho, ainda acrescenta mais um serzinho nessa equação, né? E, enfim, acho isso muito injusto com a gente, muito dolorido, né? E é interessante porque, na verdade, é o oposto, né? Se a gente, da privação, se a gente faz as coisas por nós, a gente vai ser melhor para o outro, né? Se eu me conheço, se eu entendo mais sobre mim, eu vou entender mais o outro, né? Para mim fica muito claro isso, quando eu tô ali vendo coisas, vivenciando outras culturas, eu vou entender mais sobre aquelas pessoas, eu vou entender mais sobre o mundo. E quando eu chego na sessão com os meus pacientes, eu tô ali inteira. Eu tô entendendo o que eles estão me falando, sabe? Por quê? Porque eu vivo as experiências. Eu não me privo de viver as experiências, boas e ruins. Sim, com certeza. Sabe? E eu acho que esse julgamento que a gente faz, né? Claro, é aprendizado, é cultural, enfim. Mas ele é muito injusto e ele gera sofrimento. Né? Enquanto a gente não tiver consciência de que o que a gente está fazendo gera sofrimento e não alegria, a gente vai ficar correndo atrás do rabo. Sim, com Sabe? certeza. E evitando as coisas. Sim. E, inclusive, o que você acha que muda nas nossas relações quando a gente aprende a gostar da nossa própria companhia? Eu acho que a gente consegue entender o que é estar presente. Então, se eu estou presente aqui comigo agora, dentro de casa pode ser, na viagem, tô prestando atenção nas coisas, eu tô com atenção plena ao quê? Você estar presente momento a momento, né? Usando os seus 5 sentidos. Se você consegue ter essas habilidades desenvolvidas, você tá ali com você, sozinha, vendo as cores das florestas, sentindo o cheiro, né? Sentindo o que tem naquele momento para sentir, bom ou ruim, aberta, sem julgamento. Naturalmente você vai ter essa abertura com o outro. Você vai exercitar com o outro também. Você vai estar atento ouvindo o que o outro está falando. Você está olhando para outra pessoa. Que esse é um grande problema das relações hoje em dia também, né? Porque as pessoas, elas não se olham, elas não se escutam, elas não falam, elas não usam o básico de recurso que elas têm. Sim. E acrescento um pouco mais, assim, para mim, amor próprio e liberdade caminham lado a lado, né? E, obviamente, viajar é uma ferramenta para isso. Não é a única, mas acho que como a gente falou, maximiza esse potencial, ele se constrói de forma mais rápida. E eu não consigo imaginar amar outra pessoa sem conseguir me amar de forma plena e me compreender de forma plena, né? Que é o que a gente sempre diz em termos de como que você vai estar num relacionamento se você mesma não pratica o amor próprio, né? Você não se escuta, você não se enxerga, você não entende suas próprias dores, seus desejos. Você vive em função do outro. E daí não é amor, né? É dependência. Você vira... Pode ser. Sei lá, Eu acho que o ser humano, ele é capaz de ser compassivo e amar o outro sem se amar tanto. Só que ele vai ser infeliz. Ele vai se sentir mal, ele vai se sentir inferior, ou ele vai ter algum recurso. Entendeu? Eu acho que a gente é capaz de ter, por exemplo, compaixão, né? O Paul Gilbert fala sobre isso. É capaz de a gente sentir compaixão, cuidar do outro, sem se cuidar. Mas isso é muito, muito sofrido. É injusto. E é muito difícil, né? E no longo prazo... É muito desafiador. No longo prazo vai gerar um sofrimento que, honestamente, seria desnecessário. E... dentro das suas viagens, o que você acha que você aprendeu de mais valoroso para Natasha pessoa e para Natasha profissional? Olha, eu sempre fui, sempre, é ótimo, né? Mas eu era uma criança muito medrosa. Minha mãe sempre tentou me proteger e tal. Então, assim, para mim, ter desenvolvido esse aprendizado de viajar e ter ido de encontro com o que eu queria, que era, cara, eu quero muito conhecer o castelo do Drácula na Transilvânia. Eu amo. Que eu fui. Assim, eu quero muito, e aí é muito interessante perceber a sensação do corpo, sabe? Nossa, eu quero mais do que o meu medo.
Então, assim, o que foi construído na nossa infância, ele permanece, né? Vai aparecer às vezes no pé do ouvido assim, olha, toma cuidado, hein? Que você vai para lá, você pode se prejudicar. Mas aí o que eu faço com esse pensamento é que vai mudar tudo. Então, eu acho assim, eu tive na minha história de vida um aprendizado muito forte de não fazer as coisas, de ter medo, né? Então, quando eu comecei, que foi em 2014, a primeira viagem que eu fiz, eu voltei. E continua voltando, né? Eu voltei para casa. Eu voltei para Quê? casa. Nossa, eu achando que era super filosófico. Não, meu Deus. é real, assim, eu programei, fui para Londres, depois eu fui para Itália. Quando eu cheguei na Itália, eu fiquei muito mal. Eu tive muito medo. Por quê? Porque a minha história de vida é essa. Esse é o meu aprendizado. Não faça. E aí, eu entrei num lugar muito ruim, eu não sabia o que fazer, completamente perdida, sozinha. Comprei uma passagem e voltei. E aí, depois disso, eu pensei assim, né, logo em seguida, nossa, acho que eu nunca mais vou viajar. E passou um ano e eu voltei. Eu voltei para Londres. Então, assim, por quê? Porque aí eu entendi que, poxa, fiz besteira, não devia ter feito, mas eu tava muito nervosa. Hoje eu entrego carinho para aquela Natasha que sentiu muito medo. Então, assim, essas coisas podem acontecer. Como eu te falei, assim, a nossa história, o nosso trauma, né, o nosso aprendizado, ele vai pesar em alguns momentos. Mas a gente tem que ter claro, assim, o meu desejo ele tem que ser maior do que o meu medo. Então, eu aprendi que eu sou capaz, eu aprendi que eu dou conta, eu aprendi que tá tudo bem se eu errar no meio do caminho. E que para mim é necessário conhecer as coisas do mundo. Necessário, não porque vai ser bom para o meu trabalho. É bom para o meu trabalho. É bom para os meus pacientes. Eles percebem o resultado, né? De ter tido um tempo para mim, de ter conhecido coisas, de ter conhecido culturas. Mas é importante para mim porque eu me sinto bem nessa experiência. Me faz bem estar em outro lugar. Sim. E dentro desse cenário que você trabalha com pacientes que necessitam do seu acompanhamento, como que você se organiza para fazer as suas viagens sem que isso impacte diretamente no atendimento dos seus clientes? Nos últimos anos, eu fiz viagens, assim, tirei férias por alguns dias, assim, 7 dias, 10 dias, 15 dias. Então, aí eu faço a pausa mesmo, mas eu tive em alguns momentos de viajar e atender, porque eu atendo só online. Ultimamente, eu tenho, nos últimos anos, eu só tenho atendido online. Então, eu tenho alguns pacientes muito legais e eu geralmente atendo eles bem, assim, de forma bem recorrente. Então, eu aviso a pausa com antecedência, que nem agora eu fiquei 20 dias. Eu atendi algumas pessoas, mas algumas também ficaram tranquilas. Eu preparo eles antes, assim, sabe? Às vezes faço sessão extra e tal. Se precisar, eu fico disponível também para poder atender, se eles precisarem de mim, mensagem. Então, e é possível atender online, né? Mas é importante também, né, que os seus pacientes entendam que você é uma pessoa e não uma máquina, né? Sim, eles é muito, muito legal, assim, porque eu percebo que eles sentem prazer de me ver, né? Eles ficam muito felizes de me ver fazendo isso. E é um modelo, né? Porque é muito importante isso. A relação terapêutica ela é muito íntima, né? Você tá ali trocando com o paciente, está na mesma direção que o paciente. É muito importante que o paciente tenha você até como um exemplo, né? De, poxa, isso funciona, isso dá certo, isso é possível. A esperança é muito importante e é importante que eu passe essa esperança para os pacientes. Sim, com certeza. E acredito que isso dialoga muito também com o próprio processo terapêutico, né? Em termos de. Você falou da esperança, eu acho que ela sintetiza muito bem esse processo, né? De ver outras perspectivas, viver outras coisas, até porque nem todo paciente psicológico está num grau de sofrimento avançado, né? Enfim, com ideação suicida, mas muitos procuram a psicoterapia como uma forma de encontrar caminhos, né, para coisas diversas. E a viagem, ela é uma materialização, uma de 1 milhão, mas é possível, né? Você consegue encontrar caminhos.
Sim. Tem gente que precisa desenvolver repertório para lidar com as coisas. Então, a pessoa não está num sofrimento agudo, mas ela precisa desenvolver repertório para se comunicar, né? Coragem, né? Trabalhar a ansiedade, que é muito comum. Então, quando eles percebem que eu tô me dando um espaço, tirando um tempo para mim, né? Que eu tô me desafiando. Eu acho que vira também um instrumento para eles pensarem sobre o que eles estão fazendo. E numa sociedade em que a entrega é super valorizada, é ultra valorizada, né? Você tá ali produzindo, entregando, ganhando dinheiro, saber colocar pausas na rotina é um baita de um diferencial, né? Pra você enquanto profissional. E é uma das coisas mais trabalhosas, na minha opinião, porque e é necessária porque a gente trabalha com problema, né? Então, assim, chega uma hora que você tá ali trabalhando, atendendo e precisa de um tempo para um combustível, né? Não precisa ser um combustível que você vai encontrar uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas é o combustível de dar espaço para você, de permissão. Sim, com Muito certeza. importante. E qual foi a melhor viagem até hoje? Ai, é que eu visitei muitos lugares legais. Muita gente me pergunta. Olha que delícia poder falar um negócio desse. Tem gente que não, assim, não vive nada, não experiencia nada, e você pode falar, nem sei qual foi, porque todas são incríveis. Eu acho que tem lugares que são muito especiais, mas cada um oferece alguma coisa, né? E tem a coisa da conexão também com o lugar, então é bem pessoal, né? Mas assim, eu amei o Japão. Ai, quero muito, tá super na minha lista. O Japão é muito diferente, as pessoas são muito bondosas. As pessoas são mais reservadas, mas tem uma bondade, assim, ali, sabe? Um cuidado, um respeito muito grande. Eu amei a Polônia. Sim, já ouvi falar muito bem, mas eu fico imaginando o frio. E é que eu fui em novembro, então era menos frio, mas é frio, é bem frio. A Bósnia é maravilhosa, assim, voltei agora e é muito linda. Eu não sou uma pessoa que gosta tanto dos lugares clássicos, porque tem muito turista, eu acho que corta um pouco, assim, a experiência, sabe? De você, nossa, que lugar e tal. Então, você chegar no Vaticano, tem tanta gente, que você perde, né? Você chega na Você vai sendo levado, né? Você fala assim, nossa, mas é muito estímulo, né? Então, eu gosto bem desses lugares, assim, pequenos, do interior. Mas Bósnia, Polônia, eu acho que Londres é um lugar incrível. Nova York é um lugar muito incrível, mas é porque é incrível, sabe? Assim, nossa, meu Deus, o filme passou aqui, sabe, assim, a experiência. A gente tem uma memória com Nova York, eu acho, né, coletiva, super. Porque a gente consome muito conteúdo sobre, né? Super. E eles fazem tudo de uma forma muito incrível. Então, você olha e fala, meu Deus, que incrível isso aqui, né? É espetacular, assim, sabe? Mas eu diria que eu acabei de lembrar que eu fui pra África, que fazer safari é muito que coisa legal. linda, esqueci que você fez uma viagem, eu achei isso incrível, eu tô aqui invejando demais. Eu atravessei o Estreito de Gibraltar, Grazi. E fui Como pro Marrocos. isso? É meio roots, assim, eu tava em Sevilha, que é um lugar muito lindo também, Sevilha é muito legal. Muito que é na Espanha. Na Espanha. Sim. Aí você desce, pega um ônibus, faz um tempo já que eu fui, e aí você pega uma balsa e atravessa o Estreito de Gibraltar e chega no Marrocos, uma cidade do Marrocos. É legal, assim, é meio histórico, né? Você fala, uau, olha, eu estou atravessando o Estreito de Gibraltar, mas não tem nada de muito turístico, é bem assim, limitado. Mas pela experiência mesmo. Pela experiência de falar, nossa, estou passando agora pelo Estreito. Que nem eu tava em Sarajevo, aí eu fui na ponte onde houve o assassinato do imperador do Franz Ferdinand, que está relacionado à Primeira Guerra Mundial. Então você fala, uau, estou aqui, porque eu gosto muito de história. Mas eu diria que essas cidades, e eu acredito que seja porque são cidades pequenas, aconchegantes, sabe? O safari é porque, pô, você tá ali no meio da savana,
vendo uma girafa, um elefante que é selvagem, eles são bravos, sabe? Assim, o Japão, acho que as pessoas, o lugar é muito incrível e muito diferente, então acho que isso chama atenção também, porque é diferente de tudo que a gente tá acostumado, assim, sabe? Com certeza. Ai, gostei muito. E algum lugar que você não voltaria de jeito nenhum? Um lugar, cara, eu sinto muito, porque eu acho que vai ter gente que vai, mas eu acho que eu não voltaria pra Lima, no Peru. É mesmo? Por quê? Porque eu achei muito, assim, hostil as pessoas. Acho que pra mulher é muito violento. Eu estive lá também. Então, eu acho que eu tive essa sensação e aí pegou um pouco. Não pegou muito bem pra mim. O que é curioso, né? Porque, assim, de modo geral, o latino-americano, ele é muito convidativo, receptivo, mas eu também tenho essa impressão, assim, em relação a Lima, que eu não me senti bem enquanto mulher, assim, me fez mal. Eu me senti em alerta a ponto de, tipo, da barriga doer o tempo inteiro, sabe? Porque eu tava tão enlouquecida, com medo de acontecer alguma coisa por conta do que eu tava ouvindo, né? Então, nossa, eu fui muito assediada. Eu também. Surrealmente assediada. E eu tive que pedir ajuda pra um segurança de um lugar, porque eu tinha um cara que não parava de falar comigo. Então, acho que foi essa. Mas eu não voltaria pra Cidade do México. Sério? Nossa, falam muito bem da Cidade do México. Tô chocada. Mas foi por conta disso também? Alguma coisa nessa linha? Não, é porque eu achei assim meio... Eu passei lá, vi a cidade, mas é muito trânsito. Aí assim, São Paulo, só que não beba as coisas no copo, não coma em tal lugar, sabe? Umas coisas assim. Aí eu, ai, não. Eu falei, né? Eu fui pra Tailândia, pra Indonésia, e em termos de consumo mesmo foi muito difícil, porque não são países que têm um bom saneamento básico, então, e tem comidas de rua maravilhosas, né? Tanto que Bangkok, se eu não me engano, é campeã de estrelas Michelin de comida de rua, né? Tem muita comida de rua com estrela Michelin. Só que eu não tinha coragem de comer, porque eu assisti tanto vlog de viagem, mas tanto vlog de viagem, que as pessoas passavam mal. Teve um de 2 brasileiros, um casal, que eles ficaram internados 3 dias durante a viagem, e daí eu fiquei em completo pânico, então a gente só ia em restaurantes, que a gente via a avaliação do Google, então assim, foi uma viagem perrengue no sentido de que eu não me sentia à vontade nem pra lavar a mão direito, né, porque alguns lugares que a gente consultou falavam, não lava a mão, não escova o dente com água da torneira, se você lava a mão com água da pia, usa álcool gel, mas escova o dente com água potável que você vai comprar numa 7-Eleven. Então, assim, é lindo, é maravilhoso, mas realmente é outro tipo de turismo, né? Um turismo que você vai muito... Você não vai pela infra, diferente de, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, para Europa, que tem tudo. Você vai realmente para conhecer lugares lindos, maravilhosos, mas que... vai ter que equalizar, né? Isso não, de modo nenhum, destrói a viagem pra mim. Eu amei, recomendo a qualquer pessoa que realmente queira conhecer o Sudeste Asiático, é incrível, maravilhoso. Mas é um estilo de viagem que você vai estar mais atento a questões que aqui no Brasil a gente não tem tanto cuidado, né? Então a gente vai na feira, come um pastel, tá nem aí, sabe? Porque... Até porque a gente tá acostumado, né? Se tiver um negocinho na água, provavelmente a gente já tomou outras vezes, então o corpo não vai responder. O sistema imunológico da gente é formado também pelas bactérias locais, né? E daí a bactéria do outro país vai me afetar de forma muito distinta da bactéria do meu país, né? Eu tenho umas histórias assim, de comi. Uma vez na Suíça eu comi. Era num restaurante, assim, e passei muito mal, sabe? Gripe, você vai para um lugar frio. Eu tive gripe agora, tive que ter uma consulta. Que incrível, não? Mas assim, tem lugares que é exatamente isso, assim, é muito arriscado fazer certas coisas, né? Eu meio que fui aprendendo a desapegar um pouco, sabe? De bagagem, de alimentação, então... Claro que tem aquele momento ou aquela viagem que eu vou falar, não, é que eu vou fazer uma viagem mais confortável. Mas tem horas que não, sabe? Sim, exato. E colocar isso do limitador, né, de quero uma viagem super confortável, é um baita empecilho, né, porque no final das contas, uma viagem confortável, uma viagem que você vai fazer o quê? Você vai viajar de primeira classe, vai ficar no hotel 5 estrelas, então financeiramente é muito mais difícil de você reunir as possibilidades. Falando de nós, meros mortais, né, do que... não é todo mundo que tem jatinho particular, mas...
você ficava se limitando de conhecer muita coisa legal pra caramba. Que você poderia de ter conhecer, às vezes, até a verdadeira cultura, né? Por isso que acho importante pensar qual é o meu objetivo indo para esse lugar. Exato, perfeito. Em Bali, muitas pessoas, inclusive, ficam em resorts, né? Mas, cara, a experiência que você vai ter não vai ser a experiência de vivenciar a cultura, entender como é que funciona, ver os rituais que eles praticam, entender como a religiosidade é importante, a religião, de modo geral, né? Mas a religiosidade é muito importante para os habitantes. Então, assim, E se a pessoa está buscando autoconhecimento e fortalecimento, ela vai ter que se expor. até porque Ela vai ter que fazer as coisas, ela vai ter que conhecer as coisas. Porque se ela se priva, se ela vai ficar num resort, ela não vai ter tanta exposição a certas coisas. E ela tá na zona de conforto Tá na zona dela. de conforto. Exato, perfeito. Bom, caminhando agora pro final da nossa conversa, qual que é a mensagem que você deixaria para alguém que quer viajar, mas ainda precisa tomar esse primeiro passo de coragem? Faça terapia. Sim, por favor. Ai, gente. Eu acho que essa pessoa pode começar pensando um lugar, sonhando um pouco. Uhum. Pensando em um lugar, pensando em lugares, fazer uma lista dos lugares, pesquisando, pensando por que ela quer ir para aquele lugar, né? O que ela acha que ela vai encontrar sobre ela, sobre o lugar. Eu acho que ela pode refletir, trazer mais, visualizar até, sabe? Como eu estaria naquele lugar. Existem exercícios de visualização, você imaginar você naquele lugar, você imaginar você fazendo aquilo, comendo aquilo, pegando aquele ônibus, e você pode ir visualizando e analisando como você se sente, porque o corpo ele responde também a esses exercícios. Sentir muita ansiedade, sentir medo. Mas espera aí, qual é a verdade que eu tenho sobre isso? Então, acho que primeiro ela pode pesquisar, pensar, entender o que é, buscar, né? Porque a gente precisa saber sobre as coisas. Sim, com certeza. E conhecimento também nos ajuda a ter mais tranquilidade, né? Sim. Quanto mais você sabe, mais. Aí da imaginação entra pro concreto. Exato. Quando eu fiz a minha última viagem sozinha, eu já sabia até as ruas que eu ia pegar, porque eu assisti tanto conteúdo sobre isso, eu vi tanta coisa, consumi tanto sobre a cidade, que quando eu cheguei lá, eu tava muito em paz com tudo, porque eu já tinha previsão, né? E sendo uma pessoa ansiosa, eu sei como meu mecanismo de medo, ansiedade funciona, então eu já consigo me preparar e me precaver em relação a tudo isso. Bom, Nath, muito obrigada por essa conversa. Antes da gente encerrar, conta pra gente onde a gente pode encontrar, enfim, suas redes sociais e ver suas viagens, que é o mais importante. Eu tô tentando postar mais sobre as minhas viagens. O meu Instagram é @psi_Natasha_Barbosa. E podem me encontrar por lá. Inclusive, seu contato profissional está por lá também. Tá por lá. Maravilhoso. E-mail, telefone. E é isso. Perfeito. Bom, talvez o mundo não esteja lá fora. Talvez ele esteja dentro da gente, pedindo uma pausa, pedindo escuta e pedindo coragem. A Natasha, ela nos ajudou a lembrar hoje que o silêncio ele não é ausência, mas sim presença de nós. Que o descanso ele é um ato político e que estar só não é falta de amor, mas sim excesso de vida. Que a cada fronteira que atravessamos, por dentro e por fora, existe sim uma chance de voltar diferente. Isso também é viajar. Obrigada, Nath, por dividir com a gente não só o mapa dos lugares, mas também o mapa do reencontro, né? Da esperança, que é super importante pra gente. E se você acompanhou o episódio até aqui, não se esquece de dar like, seguir a gente nas redes sociais e enviar para quem tá precisando daquele empurrãozinho para tomar coragem de comprar a primeira passagem para viajar solo. Um beijo e até a próxima. Tchau!